Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast GPS Jurídico. É um prazer ter vocês aqui novamente para ouvir mais um episódio super bacana, Direito Civil na área, Direito Civil no ar. Agora com novamente, né? Felizmente, de novo meu amigo Júlio Ballerini. Convidado de hoje é ele. Pela terceira vez, é o campeão, né? Se fosse ver o ranking aqui de quem está vindo, ele é o campeão das presenças aqui no podcast. É sempre uma honra trazer o Júlio, porque além de ser meu amigo, é um ótimo jurista, é um ótimo profissional do direito e vocês merecem ouvi-lo sempre, sempre que ele puder. A porta está aberta para ele. Júlio, o tema de hoje é a reforma do Código Civil e o futuro dos alimentos familiares. Bem-vindo, Julião. Ô César, muito obrigado, né? Sempre uma honra, uma satisfação estar aqui, né? Sobretudo pela nossa amizade, nossa parceria aí como É. professores, né? Fazemos algumas coisas juntos aí também e temos uma afinidade de pensamento no ramo do direito que é uma simbiose perfeita. Eu agradeço aí a honra, a oportunidade e eu até vou confidenciar com o pessoal que assiste Hum. que na hora eu brinquei, ô César, vamos fazer aí o Guia dos Descasados, É. né? Só que aí ia dar tanto pano para manga que a gente filtrou e ficou na questão dos alimentos. Muito obrigado. Ia ficar muito difícil, né, Júlio? Pois é. Júlio, primeira pergunta. É bem básica, ainda não vamos entrar no código na reforma. O que são alimentos no direito de família, não os alimentos por ato ilícito, no direito de família? Qual é a origem? Direito romano, por ali? Quem tem dever de pagar? Bem objetivo. Quem tem direito de receber? E geralmente qual é o valor fixado? As perguntas básicas, assim, para a Beleza. gente responder rapidinho para situar. Isso aí. Olha, no direito romano, até por uma questão religiosa, a pessoa não tinha a opção de morrer sem um filho. Hum. Porque pela religião romana, ele passaria fome depois de morto se alguém não fosse lá nas datas certas do ano jogar vinho, colocar lá um assado de carneiro. Então eles tinham essa religião politeísta que acreditava nisso. Vem daí a origem do nosso Dia dos Mortos, do finados, que a Hum. gente vai lá e tal. Então a ideia romana era de que ninguém podia morrer sem prole e a prole tinha que ser preservada. Você tinha que morrer com filho, se você tivesse velhinho, não tivesse filho, você tinha que adotar alguém e não bastava adotar, você tinha que garantir que essa pessoa vivesse depois de você, vivesse bem. Começa aí a proteção romana com o direito de você ter Hum. que preservar a prole, tá? Eram tempos duros, depois vem a Idade Média, né? Que se separava por classes, nobreza. A nobreza não tinha isso porque a riqueza já vinha automaticamente, tá? E não havia uma preocupação muito grande com os filhos dos não nobres, Hum. né? E, por exemplo, os mercadores tinham o seu dinheiro lá do comércio e tal. Não havia uma preocupação candente. Volta-se a se preocupar muito com o tema no final, na viradinha de 1800 para 1900, né? Com o afloramento até de ideias como função social, Hum. né? Na Alemanha, sobretudo, né? O Código Civil Alemão é falado até hoje, né? O BGB, ele é lembrado até hoje, e aí você começa a ter uma preocupação com o sustento dos desvalidos. E se chega à conclusão que o Estado tem que cuidar dos desvalidos, começa-se a preocupar com a assistência social, previdenciariamente você vai ter uma pensão por morte, uma pensão previdenciária, aí o Estado começa a exigir prestações para que as pessoas não fiquem pobres e sem ter com o que viver. Mas se chega também à conclusão, nessa época, de que não é só o Estado que tem que bancar isso, e que isso começa nas famílias. E aí começa uma preocupação, uma sistematização maior com a ideia da pensão Os alimentícia. direitos de segunda geração aí, então. O Estado começou a fazer aquelas prestações positivas Exatamente, nesse direitos momento. sociais, né? Uhum. Que a gente sai dos Isso, fundamentais da primeira e vai para os sociais da isso. segunda geração, né? E os alimentos eles estão nesse conceito, né? Até você pega aí autores conceituados como Adriano de Cupes, quando ele fala dos direitos existenciais, ele coloca os alimentos porque ninguém vive sem eles. O que seriam os alimentos? Alimentos, a ideia dos alimentos é que seja um mínimo para que se garanta as necessidades básicas de alguém. Por Hum. exemplo, educação, saúde, né? É aquele mínimo existencial. O A código dignidade até da pessoa humana. dignidade da pessoa humana, solidariedade social, para você não formar guetos de exclusão, Uhum. né, social, está lá no parágrafo do artigo 3º da Sim. Constituição. E aí você tem essa ideia dos alimentos como algo que tem que ser pago, mas não é um favor, é uma obrigação, tá?
O Código Civil, quando você vai lá no 1694, ele tem um parágrafo, que é considerado hoje um parágrafo inconstitucional, porque ele fala que se pagará pensão, e a ideia que o STJ dá é que seja proporcional ao padrão de vida. E ali, no parágrafo primeiro, tem uma ideia que é tida como preconceituosa, porque volta no tempo da culpa na relação familiar, que se a pessoa se coloca voluntariamente numa situação de ter que pedir alimentos, aí os alimentos seriam o mínimo indispensável para a subsistência. É até indigno, já dá a impressão que seria um caráter de uma esmola. Por exemplo, uma pessoa que já é maior de idade, opta por não trabalhar, se envolve com entorpecentes, e aí, na visão tradicional de Código Civil de 16, que impactou também o projeto Orlando Gomes, que é a lei atual de 75, né? Então se falava, então o cara vai ganhar uma esmolinha porque ele está assim. Isso hoje é inconstitucional. Não interessa mais isso. Tem que pagar a pensão fundado em 3 requisitos: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, tá? Porque você vai na lei, no 1699, fala lá em necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem vai pagar. Mas hoje o STJ interpreta que não é uma conta matemática, é um juízo de proporção. Eu pergunto porque o pessoal, em geral, os clientes falam, né? Doutor, 30%, 30%. Fixou esse 30% na cabeça das pessoas, né? Isso vem das ações de indenização. Tá? Não existe previsão legal de 30%, que não seria nem 30%, é um terço. Daria 33,334 lá, aquela dízima periódica. Né? Então, de onde vem isso? Vem da tradição romana de achar que quando tinha um acidente com morte, né, você daria o terço que o morto gastaria com ele para os dependentes numa indenização e tal, tal, tal. E aí os juízes brasileiros dos anos 50, 60 para cá começaram a adotar esse percentual de um terço. E é uma ideia que parece tão justa que quando as partes não acertam de modo diferente, os juízes, de um modo geral, como se nós tivéssemos combinado, no tempo que eu era juiz, ainda me aposentei, como se os juízes tivessem combinado, vai todo mundo pagar um terço. Tá? Na falta de previsão. Nada impede que se faça um acordo que vai pagar mais, vai pagar menos, né? Até se estipula quando perde o emprego, né? Então pelo menos 30% do salário, mas tem gente que paga meio salário, tem gente que paga um salário mesmo em caso de desemprego. Porque as pessoas sabem da vida uma das outras, sabem se tem previdência, se tem uma verba rescisória alta, se vai ter um fundo de garantia, né? Então tudo isso é colocado na conta para fazer o cálculo. E a pensão termina quando a pessoa, o filho, completa 18 anos? Não é automático, não é assim. Alimentos, eu acabei de falar, depende da necessidade. Tem gente que, por exemplo, tem um problema de saúde muito grave, não consegue trabalhar. Então, chega nos 18 anos, né, a pensão vai perdurar, porque a pessoa não tem condição de trabalhar por si própria. E se ela estiver fazendo universidade? É aí que a gente entra. Você tinha até perguntado na primeira, quem é que pode receber? Nós temos 3 tipos de alimentos no direito brasileiro. Alimentos na linha ascendente e descendente, né? Filho, neto, bisneto, tal, avô, avó, pai, mãe, bisavô, né? Linha ascendente e descendente do parentesco. Isso. Tá? No primeiro lugar, nós vamos os mais próximos. Pai e mãe pagando para filho e filha. Tá? Nós temos alimentos na linha colateral. Tá? Ou seja, já entra na órbita de irmãos, tios e primos. Depois a gente até pode ver, mas via de regra, tá? Embora em 2015, 2013, 2015, ficou uma dúvida, e começou lá em Ribeirão Preto, e eu brinco, foi que nem o The Walking Dead. Os juízes de Ribeirão começaram a dar, a circunscrição de Ribeirão, depois São Carlos, depois o estado inteiro estava dando. Alimentos de tio para sobrinho. O STJ cassou, não é. Há uma limitação no Código Civil, na linha colateral, só os irmãos têm que prestar alimentos, se não tiver pai, mãe, se não tiver parente mais próximo. E parece, Júlio, que aqui na reforma do Código Civil estavam cogitando de colocar os primos. Imagina você colocar primo para dar alimentos, vai virar umas várzea, hein? Mas vamos colocar o seguinte, eu até entendo o seguinte, o pai tem que sustentar o filho. Isso para mim é premissa básica. O avô, você até fala o seguinte, olha,
Então, o avô criou mal o seu filho e o seu filho não quer sustentar o seu neto. É. Então, respinga no avô. É razoável. Uhum. Agora, já pensou? Você tem um irmão, É. tá? Você leva a sua vida certinho, bacana, tudo em ordem. O seu irmão, cara, que bagunça. Aí, porque ele não paga para o filho, Só você pra vai ter mim. que tirar do seu É. filho um percentual mensal, né? Não é muito Para dar para razoável, ele né? não é razoável. A É. gente começa a ver que é uma expansão aí, É. que ainda, e eu não sei nem se isso aí passa, E né? Porque primo, não pior é. ainda, porque primos, você tem 20 primos, um deles pode dar um BO, né? Não, Um e deles vai é dar alguma coisa. muito complicado isso aí. Mas é uma questão política, né? O Estado, quanto mais ele distribuir, terceirizar, socializar o prejuízo dentro da família, vamos dizer assim, Melhor. né? Melhor, porque é menos gente indo no caixa assistencial dele Sim. para pedir loas, para pedir benefícios e Sim. tal, né? Mas eu acho que é muito complexo ainda, não sei se passa, justamente pelo impacto que isso iria provocar, né? Nada impede que, por exemplo, irmãos façam um contrato de que um vai garantir o sustento do outro, que você pode fazer uma renda vitalícia, né? Aí Uhum. com transação ou contrato de constituição de renda, faz por outro mecanismo, Sim. mas não imponha como regra geral, tá? E nós temos os alimentos dos ex-cônjuges e ex-companheiros, que também é uma outra Aí história. daqui a pouco a gente fala disso. Via de regra, Hum. até os 18 anos, você tem uma espécie de alimento chamada dever de sustento. Uhum. O dever de Quando sustento, ele completa a maioridade. ele cessa aos 18 anos, mas ele continua como encargo alimentar comum. Hum. Qual que é a peculiaridade do dever de sustento? Há uma presunção absoluta de necessidade. Se o filho ganhar na Mega Sena, se o filho estiver trabalhando como DJ na noite aí, ganhando Michael Pai, cara, não vai adiantar. Ator, atriz. Ator, atriz, por quê? Porque é uma presunção absoluta. Ela não admite prova em sentido contrário, porque a Constituição, via de regra, proíbe o trabalho infantil. Então, nós não podemos discutir a falta de necessidade do filho antes dos 18, tá? Dos 18 para cima podemos. Via de regra, a gente costuma proteger, como os alimentos são essenciais, como ninguém vive sem trabalho, a gente investe, a jurisprudência, sobretudo, investe na especialização desse menor. Então, se costuma fixar a prestação alimentar até que se conclua o ensino universitário. Mas o ensino universitário de graduação. Por quê? Porque tem gente, tá, que quer mestrado, doutorado. Eu conheço um senhor de 80 anos que o neto dele está fazendo doutorado já e não quer abrir mão da pensão. Olha, isso é completamente ponto fora da curva, porque a obrigação seria do pai, mas vamos dizer, sobrou para o avô, responsabilidade avoenga, e deveria ter cessado na universidade. Tá? Concluiu, porque concluiu, o cara já tem uma profissão, ele que vai trabalhar Sim. e ir com seu próprio sustento. Quer ser pesquisador? Beleza, trabalha durante um horário ou pega uma bolsa de CAPES aí e se vira. Não vai sobrecarregar uma pessoa já mais idosa que tem os gastos de saúde e tal. Eu vi nos Estados Unidos esses dias um post dizendo, constando lá que o pai e a mãe entraram com uma ação contra o filho americano, direito americano, para expulsar o filho de casa. O filho não queria sair. Já maior de 30 anos, né? Não tem A sentido. gente tem visto aqui no Brasil casos até de Maria da Penha, né? Que o cara começa a ficar até bravo com a mãe, né? Não quer sair de casa de jeito nenhum, e aí dá até medida de restrição. Sim. Consegue tirar a pessoa lá. Eu tô te perguntando isso porque o Estado não aceita isso, viu, Júlio? Na Previdência é 21 e ponto final. O cara pode fazer doutorado, universidade, o que for. Não é com 24, é com 21. A Lei O Estado 8.213, fala, por mim não. a Lei 8.213, ela é de 91, né? É. Então, em 91, o Código Civil era de 16 e a maioridade era aos 21. Por isso que a lei previdenciária fala até os 21. Por alguma razão não atualizaram a lei para o regime do Código atual, que senão teria retroagido. Mas como é lei especial, É por lá esse motivo. previdenciário vai até os 21. Pelo princípio da especialidade. Isso aí. Né? Eu já tentei até algumas medidas aí para ver se prolongava até terminar. Não dá. A TNU lá já falou que não é, ponto, acabou. Ponto, acabou. Né? E, Júlio, na guarda compartilhada, quando os pais têm uma guarda compartilhada do filho, como que fica a pensão alimentícia? É um mito, tá? É uma lenda. Isso é Tá? legal a gente resolver. Eu vou brigar pela guarda porque eu não pago pensão. Isso. Cara, eu brinco aqui a lógica do Godzilla, né?
lagartixa que parece lagarto, que parece peru, que parece o Godzilla. Logo lagartixa igual Godzilla. Não é, cara. Não é de jeito nenhum, tá? Guarda é quem vai ter o poder de deliberar sobre a educação e a criação do filho. Vai na igreja, não vai na igreja, vai fazer computação, não vai fazer computação, vai fazer inglês, não vai. Isso é guarda. Uhum, Outra coisa é morada. Com quem o filho vai morar. uhum. Isso é morada. Geralmente quem tem a guarda é unilateral, tem a morada também por uma questão de praticidade. Quando compartilha, tem que fixar a morada, com quem a criança vai morar. Com quem ela estiver morando, tá? O que não tem nada a ver com guarda, que eu já Mas não falei pode que. ficar um período com cada um da semana? Por exemplo, 3 dias com o pai, Veja 4 bem, dias com a mãe. nós temos a guarda unilateral, a guarda compartilhada e essa guarda alternada. Hum, Dizem os psicólogos hum. que essa guarda alternada, ela faz Confunde um com que pouco. a criança perca a referência da casa, Pode ser. perca a referência das regras. Então ela é fixada excepcionalíssima. É muito difícil fixar uma guarda alternada dessa. Entendi. Geralmente você fixa isso aí quando o filho já está com 16 para 17, e vou passar uns dias com meu pai, uns dias com a minha mãe, e aí já não é um menor na acepção técnica. Sim, Uma criança, raríssimo fixar uma guarda alternada, entendi. tá? A regra é, quem tem a morada já está ali todo dia com o filho, cozinhando para o filho, indo no supermercado para o filho, levando o filho na escola, vai e volta. Isso são alimentos diretos, prestação direta de alimentos, tá? E o outro colaborará com o pagamento de pensão, Entendi. entendeu? Uhum. Mas não é que um só arque com os custos, o outro está arcando mais diretamente ali no dia a dia. Isso. E o que não tem a morada vai ter que complementar em espécie. Então esse mito é quebrado, né? A guarda Ah, compartilhada tem pensão normalmente. É não, na alternada que não teria, né? na alternada não teria. Na alternada haveria enriquecimento sem cálculo para se fixar, É. né? Aí é mais fácil os pais racharem, por exemplo, ó, a escola fica R$ 1.000, ó, 500 é teu, 500 é meu. Plano de saúde é R$ 300, 150 mil, 150 teu. E aí o menor não tem sentido, porque o menor passaria um tempo comendo com um, comendo com o outro. Com quem ele estiver comendo, arca com essa prestação direta de alimentos. Sim. E, Júlio, a pensão alimentícia, como você disse, não é só para filho, né? Não é só na linha de parentesco, também é para cônjuge, companheiro, que se divorciam, né? Se dissolve a união estável e tal. E como que fica essa pensão alimentícia? Por quanto tempo ela dura? Ela dura tanto quanto esse momento, até o fim da vida do outro? Não, veja bem, olha, vai depender do seguinte. Na separação, como é que era esse casal? Tá? Digo isso porque é um casal que viveu junto a vida inteira, a mulher nunca trabalhou, era a antiga do lar, ou o marido era do lar, e a vida inteira o outro contribuiu com tudo, agora aos 70 anos resolveram separar. Qual a probabilidade desse entrar no mercado de trabalho agora? Ou uma pessoa com uma doença severa que não possa trabalhar, tá? Não é cefaleia, né? Senão tem uma cefaleia grave. Meu amigo, toma Doril aí, vai trabalhar, né? Agora, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que nunca trabalhou e está com 70, 80 anos, não vai se inserir no mercado, aí haverá uma pensão em definitivo, porque a probabilidade da pessoa ter condição de trabalho, já numa condição irreversível, aí vai para o resto da vida. Entendi. Mas é excepcional. Tá? Hoje em dia é excepcional. É raro a gente fixar isso hoje. Tá? Observar isso sendo fixado. Porque, via de regra, diante da igualdade, primeiro dos sexos, depois dos gêneros, né, e a inserção de todo mundo no mercado de trabalho, se ambos são capazes para o trabalho, ambos que se sustentem. Não haveria necessidade. O que pode ocorrer, e muitas vezes ocorre, é o seguinte: mas ela ganha 20 mil e ele ganha 5 mil. E ele está com 7 mil no cartão de crédito, porque contava com os 20 dela, e pá. Aí a gente fala em pensão de acertamento ou alimentos transitórios. E a jurisprudência fixa aí entre 6 meses a 24 meses, a dependendo da situação. E aí vai ter uma data para cessar. E aí a pessoa não é pega de surpresa pela separação e ela vai se acomodando, sabendo que ela vai ter que se virar quando isso acabar. Uma outra coisa que não se confunde nessa hora
é uma teoria que já vem na Inglaterra desde 1980, Hum. que é a teoria dos alimentos compensatórios. Que, na verdade, eles não têm aquele sentido de pensão alimentícia, eles têm um sentido mais de indenização fundada na teoria da perda da chance. Então, por exemplo, Júlio, uma fofoca que o pessoal gosta de fofoca, viu? É. A mãe do Neymar, Ah. ela tava namorando com um cara, um modelo novo, jovem, sei lá, 30 anos mais jovem que ela. O pessoal gosta disso, né? Nesse momento o pessoal fica alerta no vídeo. Vamos supor que se divorciem, já divorciaram, não estão mais juntos, mas divorciem e esse cara morava na comunidade. Ele volta para a comunidade, para, né, lugar simples. O padrão de vida caiu muito. É mais ou menos por aí o Mais alimento ou menos. compensatório? Não, Não tem nada a ver? compensatório não tem nada a ver. Compensatório, olha a ideia qual é. Hum, Poderia ser compensatório, por exemplo, se ele largou a profissão. hum, A base aí é para evitar a teoria da perda da chance, tá? Olha, então a mulher era advogada e o cara era gerente de multinacional. hum, Aí eles resolvem se casar, vão morar na Bolívia por causa da multinacional do cara, ela tem que parar a profissão. hum, E aí ficam lá 5, 10 anos na Bolívia, volta para o Brasil, aí ele já tem filhos, ela resolve que não vai mais trabalhar, hum. porque vai cuidar da família, tá? A ideia é essa. Você tinha uma profissão antes e abriu mão de exercer a sua profissão Sim. em prol da união familiar inteira ali, dos filhos, do casal, cuidando de Sim. tudo, administrando lá. Aí passa um tempo, esse cara resolve separar. Essa advogada que estava no início da sua ascensão profissional e era júnior, e essa altura com 20 anos já seria sênior, se não fosse sócia, tá? Ela vai ter que voltar como júnior. A renda dela vai cair sensivelmente. Aí você tem a teoria, a incidência da teoria dos alimentos compensatórios. Pouca gente utiliza, maneja isso nos processos, e às vezes você consegue até pegar metade de um imóvel que teria que dividir, fica inteiro para o outro cônjuge para compensar essa indenização. E como é que funciona isso? É que nem na teoria da perda da chance. Olha, ela agora vai voltar ganhando o que ganha um advogado júnior, 3 mil. E ela, como sócia, estaria ganhando 15 mil. Então, vamos estipular um período aí que ela ficou prejudicada, que vai demorar. Vamos fazer uma conta aritmética da perda da chance, cada caso é um caso, e vamos gerar um crédito para ela. Já que você falou de fofoca, eu vou falar de pessoa pública. Isso aí está no STJ, se não me falha a memória, até no site do STJ. O então presidente Fernando Collor de Mello fez com que a Rosane Collor, hoje acho que é Rosane, esqueci o sobrenome dela, ela tem um outro sobrenome agora pelo qual ela é conhecida, ela usou essa teoria, que já vem da Inglaterra desde os anos 80, tá? E o Fernando Collor de Mello, lá para 2001, 2002, foi a primeira pessoa condenada no Brasil a pagar alimentos compensatórios. Na época, o valor que se estimou dessa perda foi 3 milhões de reais. Nossa. Na época. Nossa. Na época, tá? É que é uma outra realidade, presidente de república, né? Devia ter lá um grupo empresarial grande, uma potencialidade enorme para pagar. Mas aí se o cara fica bravo, geralmente vamos supor que é o homem ainda que vai pagar esse alimento compensatório para a mulher. Sim. Pode ser invertido, daqui a pouco a sociedade tende a se inverter isso. Sim. Independente disso. O homem ficou bravo e falou, não vou pagar. Pode ir à prisão? Não, porque é uma verba indenizatória. Isso é Ela legal, né, a chamada gente de saber. alimento. Mas aí você pede isso na petição inicial do divórcio, ou da separação, ou solução de união estável, você já pede isso na inicial. O cara já vai ser citado, já vai estar contando juros de 1% ao mês. E agora com a lei 14.095 é Selic, tá? O cara vai correr, se ele pegar um advogado bom, ele vai fazer, vamos fazer um acordo nisso aqui, porque senão isso aqui no final vai estar impagável. E é onde o casal tem 3, 4 bens, já dá um bem inteiro para ela para resolver isso aí e matar essa discussão. Prisão não vai dar, mas geralmente numa separação havendo bens, vai haver penhora. Perfeito. Vai haver penhora. E para o advogado dessa parte é ótimo, né? Sim, né? A gente combina. Aumenta melhor os honorários. Né? A tabela acho que é 6%, mas então. 6%, melhora bastante. No acordo. Fora do acordo é 10% mais a sucumbência. Então, né? Melhora muito.
E, Júlio, uma pergunta assim muito interessante que o pessoal, né, na internet gosta, quer saber. Culpa na relação conjugal. Então, a mulher traiu o cara, e aí eles se divorciam e ela continua precisando de alimentos. Ele fala: não vou pagar alimentos, você me traiu, pô. Ó, E aí? aí é o seguinte, Como é que tá a reforma do Código Civil sobre isso? essa lenda veio, Hum, tá? Por quê? Porque era o critério utilizado na 6.515, na lei do divórcio, hum, tá? Código Civil de 16 não previa porque o casamento era indissolúvel, tá? Aí vem a 6.515, que ainda tem alguns artigos vigentes até hoje, ela não foi totalmente revogada, a lei de 77, hum. tá? E aí ela falava, olha, aquele que for culpado pela relação não terá guarda, não terá visitação, Isso. não poderá pedir pensão, vai ter que pagar pensão. Isto era feito, tá? Naquela época. É. Mas, César, vamos dizer o seguinte, cara. No mundo atual, no estágio civilizatório Não que dá nós mais, estamos, né? né? E olha que eu sou dos Mas trogloditas, não cara. cabe mais Mas isso, se né? eu sou troglodita e tô achando que é muito, cara, dificilmente você vai achar É, um que não vai achar, cara. Não é. é razoável. Você fala em culpa. Ah, porque a mulher vai falar, ele não me dava atenção. Ele vai falar, não dava atenção porque você também não ficava em casa. Ah, não ficava em casa porque você brigava com a minha mãe. É um Cara, você não vai novelo, né? achar. Você não vai achar culpado, não tem culpado, gente. É. Então não faz o menor sentido você falar em direito civil de família de culpa. Embora tá lá no código. O código atual de 2002 lá, que entrou em vigor em 2003, ele fala lá culpa do cônjuge do cúmplice do adúltero, porque era o tempo que a lei penal punia o adultério. Então era crime, era cúmplice do adúltero. Então, por exemplo, você cancela as doações pelo cúmplice do adúltero. Hoje já não tem mais adultério, mas na época tinha, né? E tinha lá a culpa, você anulava a doação, você não pagava pensão. O código ele tem essas referências. Mas por conta do valor constitucional, a afetividade, que a gente extrai do 226 e do 227, Uhum. chegou-se à conclusão, acabei de falar dos alimentos lá, ah, você é responsável por estar pedindo pensão. Isso. Então, essas reminiscências do do direito civil da culpa, elas são consideradas hoje inconstitucionais. Mas vou dar um gancho, Hum. tá? Que é uma coisa que está sendo discutida agora. Ah, se não tem direito de família da culpa, por que então que quem pratica violência doméstica perde a guarda? Não é uma referência da culpa? Então você vê o seguinte: É. em CNTP, condição normal de temperatura e pressão, o direito de família da culpa não existiria Não mais existe. por ser incompatível com a dignidade da pessoa humana. Sim. Mas vamos trazer aí a percepção: temos direitos absolutos? Não. Não temos mais. Assim como você pode impor limites à liberdade de expressão, você também impõe certos limites à afetividade. Sim. Vamos dizer, não é o discurso de ódio que leva a barrar a liberdade de expressão? O ódio de gênero também importará numa reminiscência Uhum. de um ranço, vamos dizer assim, um resquício do direito da culpa hoje no direito de família, Certo. com as várias introduções que estão sendo trazidas aí, sobretudo no Código Civil, né, com limitações aí para aquele que pratica violência doméstica. Então, se praticou violência doméstica e precisar de alimentos, aí não vai ter direito. Ah, sim, vamos dizer então, o marido bateu na mulher, a É. mulher ganha muito mais que ele, Isso. e ele fala, ah, não, agora eu quero pensão. No projeto, Não tem direito. não vai ter direito, porque ele praticou violência de gênero. O que me preocupa um pouco, Hum. tá, é a banalização dos institutos, tá? Porque o que eu observo? Tem mais que punir violência de gênero mesmo, violência de gênero é uma coisa covarde, Sim. é barbárie, nós não podemos mais admiti-la. Mas pergunto eu, em vários casos, a gente percebe que o advogado da parte contrária está fazendo o quê? Fomentando um discurso para, né? Então eu acho que a gente tem que tomar uma certa cautela hoje quanto à comprovação da violência efetiva, porque a gente está observando que raros são os processos de separação litigiosos em que não venha a alegação justamente para tentar pegar, né? Teve um caso lá Vira no uma arma, Paraná, então, do advogado da outra parte. recente, pessoa até proeminente no Paraná, não vou identificar quem é, mas é um médico. O que aconteceu?
Ele e o irmão moravam no mesmo nível de prédios. A sorte dele é que o irmão viu que o casal estava brigando e começou a filmar. Porque ela falava, eu daqui a pouco vou chamar a polícia e falar que você me bateu. Ele, mas eu não te bati, eu não encostei em você. Quer ver? Quebrou a garrafa de vinho, passou Nossa, e chamou a polícia. O irmão ficou lá filmando. que Chegou a sorte. polícia, a hora que o irmão estava algemado, ele chegou lá, aqui, ó, o que aconteceu. Que sorte. Né? Então esses casos lamentavelmente ocorrem. É uma exceção, né? Ter alguém gravando. Exceção ter alguém gravando. E se você não toma uma cautela na hora de reconhecer o ato de violência, tá? É lógico, a mulher ela tem todos. Eu acho que se uma mulher colocar a câmera em casa e começar a gravar, eu acho que se ela participar da filmagem, a prova é lícita, não tem problema nenhum, tá? Ela deve sim produzir prova disso. Mas a gente também começar a passar uma linha Sim, que todo mundo pratica, aí fica uma coisa banal, sim. até depõe contra a proteção de gênero se o pessoal começar a abusar disso. Deveria haver uma limitação aí de responsabilidade, mas agora vai perder. Vamos voltar a esse direito da culpa contra aquele que pratica ódio de gênero, por exemplo. Interessantíssimo, hein? E assim, Júlio, eu estava estudando para a gente conversar. Uma outra pergunta que eu achei muito bacana é assim: mãe casada com o pai, tem um filho, a mãe mata o pai. E aí a mãe tá sem dinheiro, não tem condições de sustento. Vai pedir alimentos para o filho. Ela pode ser declarada indigna e não receber os alimentos? O projeto parece do Código Civil prevê expressamente isso. É Prevê, bacana explicar isso, né? porque hoje nós temos o 1814, que já fala da exclusão por indignidade, tá? E o que movimenta muito essa mola é o caso Richthofen, von Richthofen, lá da É, Suzane von Richthofen, porque foi uma batalha do Ministério Público para que ela não herdasse, isso. de A jeito nenhum, indignidade na herança, beleza. Isso já é tá? antigo, né? Agora eles vão estender a indignidade para os efeitos patrimoniais, porque olha que perigo, César. Hum, Esse filho é menor. Quem é que vai gerir a herança? A genitora que matou o pai, é. que está nessa situação de indignidade. E ela é usufrutuária. Se ela quiser, ela some com tudo até a criança chegar na maioridade. E aí? Embora hoje esteja tendo problema isso também. Teve um caso de um dentista que processou a mãe, né? E o STJ mandou pagar. Ele se formou em odontologia, queria lá um consultório odontológico. Custava na época, acho que esse processo já tem uns 2, 3 anos, custava lá algo em torno de 20, 30 mil. E ele falou, mãe, agora eu preciso comprar isso aqui. A mãe falou, não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro? Você viajava, levava namorado seu junto comigo para o exterior e pau. O que você fez da minha pensão? E aí ela tinha usado o dinheiro para levar uma vida louca lá, vida Pra ela. para ela Ostentação. junto, levava o menino junto, né, com essa ostentação, e chegou na hora do menino terminar a faculdade, agora eu quero o gabinete odontológico. O STJ aplicou litigância de má-fé na mãe e mandou pagar lá, fez a prestação de contas, a mãe teve que repor o que ela gastou abusivamente, o que ela não comprovou, direcionou para o menor. Foi uma condenação alta, inclusive. Então as pessoas têm que ver Interessante. isso. Porque falavam, mas não tem uma súmula do STJ de que não tem mais prestação de contas? Meu amigo, você está desatualizado. Essa súmula foi cancelada Hum, por causa da lei de alienação parental. De fato, havia uma súmula, mas aí vem a lei da alienação parental e fala que se o cônjuge não prestar contas, contas. não permitir acesso a informações escolares ou de saúde, caberá sim ação para rever isso. E esse, É no caso, justo, foi né? do filho, no caso, foi do filho contra a mãe. É justo. É justo. Porque é uma forma de alienar, né? Você não dá Sim, informação claro. de estudo, de colégio, de quantos pais não vão lá? Eu quero o boletim do meu filho porque eu preciso pagar pensão lá para o meu empregador. Eu tenho um convênio de empregador, funcionalismo público. Petrobras tem isso, tá? Teve um caso lá que nós tivemos esse problema. O pai, para manter o convênio da Petrobras que pagava a pensão, precisava de dado escolar. A mãe não dava. Hum, Não dava. Meio que você sente ali um certo abuso, porque aí deixa agora a Petrobras descontar do salário dele. Então, a lei de alienação parental, ela permite que você impeça esse abuso de direito. Todo ato interessante. de abuso de direito é ato ilícito, está no artigo 187 do Sim, Código Civil. sim. E, Júlio, uma pergunta super bacana também no direito de família.
alimentos gravídicos, enquanto a mulher está grávida. Isso existe desde o Código Civil antigo, veio depois, Não, veio está no depois. projeto do futuro código, como que é isso? Olha, nós estamos aí fazendo uma ginástica mental. Por que ginástica mental? Código Civil de 16, completamente silente sobre isso. Código Civil atual, silente. E há um complicador aí. Quando começa a vida? É. Tá? Se você fala que é o nascimento com vida, tem que esperar nascer para cobrar. É. Tá? Aí vem a lei dos alimentos gravídicos e muda essa concepção. 2008. 2008, lei dos alimentos gravídicos. E aí sai o enunciado 1 das jornadas de direito civil. Primeiro enunciado das jornadas. Tá? Porque aí você fala o seguinte, olha, então nós estamos garantindo direitos não apenas ao nascituro de modo retroativo, que o artigo 2º fala, a lei põe a salvo os direitos do nascituro se nascer com vida. Tá? Então pensa, a mãe pede alimentos gravídicos, recebe alimento gravídico 4, 5 meses e perde o feto. Nasceu com vida? Não. A mãe teria que devolver? Não. Então você começa a assegurar direito a quem não nasceu com vida. A lei dos alimentos gravídicos é a primeira que abre a porta para isso. Em 2006 nós tínhamos uma lei que garante o nome do natimorto. Foi a primeira lei que deu direitos ao nascituro que não nasceu com vida. Depois vem a lei dos alimentos gravídicos. Aí vem o enunciado 1 das jornadas. Tá? Começa a personalidade com a anidação do ovo. Mas aí começa a discussão, né, Júlio? Os alimentos gravídicos são para a mãe, para o feto, pro feto ou para ambos? Para ambos, né? Para ambos, né? Para ambos. Porque se a mãe não se alimenta, como é que vai ter um parto saudável? Tá? E ali você tem uma coisa que... Agora eu vou entrar numa outra polêmica. Né? Se eu falo que os dois estão juntos ali, interligados, eu vou entrar na polêmica do aborto. Que é uma polêmica que vai repercutir no enunciado 1. Porque aí você vem e fala, tudo bem, então vamos reconhecer a anidação no ovo lá. Gameta encontrou com gameta, então estamos protegendo. Tá? Mas como é que eu faço, então, o aborto até 3 meses? Eu vou garantir alguns direitos, nenhum direitos. Então, essa discussão é que divide os juristas. É verdade. O projeto, hoje, ele abre a margem, a gente vê nitidamente que ele é pró-aborto. O projeto, do jeito que ele está saindo, vai falar que a partir dos 3 meses, vai indo no sentido da garantia do aborto. E isso a proposta que está sendo enviada. O Congresso lá vai ter bancada evangélica, vai ter toda essa repercussão. Tá? Mas na forma como ele está indo, vai essa alteração aí ser complicada. Porque como é que nós vamos admitir direitos em algumas situações, noutras não? E é óbvio que o que a mãe recebe em boa-fé gera aquele caráter de irrepetibilidade dos alimentos. Então, se a criança não nascer com vida, ela não vai ter que devolver esses alimentos gravídicos. Mas e se a mãe, ela fala que a mãe fala, é você, Júlio, pai? Você fala, não sou eu, não saí uma vez com essa mulher, não tem nada a ver. Eu não saí, tá? Mas minha mulher vai ouvir isso aqui, ela vai... Não é só pra gente brincar. Estamos brincando. Mas e aí, como é que fica? Você saiu uma vez com a pessoa aponta para você como pai. César, o juiz condena te pagar alimento gravídico, depois você prova que não é o pai, porque você não é o pai. Aí tem uma certa má-fé, concorda comigo? É uma indenização... A base para não devolver é a boa-fé. É óbvio que se você comprova a má-fé, por exemplo, saiu uma vez comigo, eu vou devolver o favor. Saiu uma vez comigo e 6 meses com o César Babler. E já nasce lutando com a espadinha de madeira lá, hein? Tá, e ela fala que o filho é meu. Há uma certa dose de má-fé nisso aí, que ela tinha plena convicção de saber que não era eu. Tá? Aí já... Mas às vezes é a mulher que sai um por semana, um por dia na semana. Ela fala, eu acho que o filho é dele. O Romano falava, né? Mater semper certas, incertus pater. Então. Né? E era a base da teoria da pluriconcubêncio lá, né? Com vários concúbitos, vários concubinos. Né? O que eu tô tentando pegar é a prova.
A Ó, prova que essa mulher vai ter que fazer para o juiz conceder o alimento gravídico para aquele eu pai. acho que tem que ter uma certa razoabilidade. Era o critério que eu usava quando eu estava na ativa, é o critério que eu uso hoje quando as pessoas vêm me procurar para esse tipo de demanda. Tá, olha, o que você tem de prova aí de que esse cara é o pai? Geralmente tem um monte de foto junto em barzinho, foto que foram viajar lá Hum. para Barra Mansa, né, para Não precisa ter Curvelo. foto, não precisa ter foto quente, né? Momento quente, não precisa disso. Não, não, porque veja A bem, pessoa tem dúvida em relação a eu isso. tive um caso como juiz, contando uma piadinha rápida, o povo gosta, né? Uhum. Eu gosto. Eu estava lá interrogando a moça, lá, testemunha, isso é Hum. sério, isso não é piada. Mas como é que a senhora sabe que é filho? Eu estava junto, nós fizemos lá Um bacanal ali. fechamos lá o hotel Orgia. e tinha umas 50 pessoas e eu estava junto e eu vi a hora lá. Dá a impressão de falar, a senhora tinha câmera lá intrauterina para ver se É, foi aquele lá que fecundou. Por que que eu falo isso? exatamente. A medicina legal não explica o sósia, né? É. Tem muitas pessoas que se parecem fisicamente e zero compatibilidade de DNA. Assim como tem irmãos gêmeos que não se parecem nem um pouco. Eu tenho lá 2 filhas que são completamente diferentes, são gêmeas, É. né? Então não dá muito para a gente, É sem fazer o complicado, né? DNA, ter a certeza absoluta, tá? E aí piora quando, por exemplo, o pai morre Hum. e você não tem autorização para exumar da família. Vai virando um problema atrás do outro, tá? Mas via de regra, se você demonstra razoavelmente que aquele cara é o pai e ele tem condição de pagar, os juízes acabam deferindo, E tá? se depois ficar comprovado que não é ele, tudo bem. Se não tiver Se comprovada a não má tiver fé, comprovada a má fé, irrepetível. irrepetível, Pagou, tá tá bem de boa pago. fé, tá bem pago, vai cessar o pagamento, né? E aí, vida que E segue. vai procurar quem é o pai para Vai entrar com a procurar quem é pensão o ali. pai. De repente, o pai até pode falar: olha aqui, ó, o prejuízo que você me deu aqui, ó. Pensar numa indenização, Isso que eu estava pensando. né? Uma Fora indenização. do família, né? Fora do família, não é Isso, indenizatória, como você me causou obrigações. um dano, cara. Se eu tivesse vindo aí reconhecido, eu não tinha que ter passado por isso, tá? Então é tudo coisa em evolução ainda, jurisprudencial, né? Interessantíssimo isso. E, ô Júlio, na questão do alimento entre cônjuges, né? Tá pagando lá para sua esposa ou para sua companheira, ex-companheira, vocês ficavam junto um tempo, ela perdeu o trabalho, não trabalhou mais, mas ela conheceu um cara, agora tá namorando pelo Tinder. Agora tá namorando realmente. Moram juntos lá, de vez em quando se encontram, um dia na casa de um dia na casa de outro, mas estão namorando ainda. A pensão para ou não? Via de regra, não, né? Continua pagando, né? Continua pagando. Nossa, isso é complicado, hein? Enquanto for namoro, vai pagando. Veja bem, se for para filho, então o credor é o filho, não tem nada a ver com a vida pessoal Não, da não, mãe. pra ela eu tô falando. Agora, se é só para ela, É, tá? E ela tá tendo um relacionamento, nós temos que verificar. Esse relacionamento é o quê? É um encontro eventual? É um namoro? É um namoro qualificado? O STJ separa namoro e namoro qualificado. Ou é união estável? é. Se for caracterizado como união estável, o que acontece? Ela não tem mais necessidade da minha pensão. Isso entra com Sim. exoneratória, porque agora ela está em economia familiar com outra pessoa, Uhum. E o tá? advogado dela vai tentar provar que é namoro. Vai tentar Vai provar ficar que é um essa briga simples aí, né? namoro, É, que é um tá? simples namoro. Como que a gente tem que ir nos requisitos da união estável, união Nossa. pública, notória, querem constituir família, mas como é que prova que eles querem constituir família? É simples, tá? É comum ela ir nas festas da família do outro, ele ir nas festas da família dela. No dia dos pais e nos dias das mães, quem é que vai na escola? Eles vão juntos ou não vão? Aí você pega a família, né? Aí é público e notório com externalização de constituir família. Aí não tem É, jeito. é. Aí vai perder. Tá? Agora, um simples namoro, relacionamento eventual, esporádico, o ex-marido não tem nem o direito de vasculhar a vida pessoal da genitora Eu para ouvi, isso. estava estudando aqui pra gente conversar, eu vi um doutrinador falando que usavam antigamente uma expressão, né, machista, mas dizia, eu vou enfeitar a boneca para os outros, né? Ah, Eu vou pagar a é, pensão para a mulher sair lá em com. Minas falava, vou comprar jornal para o outro ler. É isso Outra aí. expressão, a É ideia isso é a aí, essa eu não mesma. sabia. É a mesma Comprar ideia. jornal para o outro ler, É a mesma ideia. né? Ô, Júlio, mas uma questão mais evoluída, você falou aí do seu exemplo da orgia aí. Vamos trazer agora um pouco mais para esse lado, o poliamor, né? Essa é uma questão que vai
tumultuar os tribunais daqui a pouco, se é que já não está. Ó, Como que fica a pensão aí? Congresso Mundial de Direito de Família, o ano passado em Bruxelas, um dos eixos centrais, e aí nós estamos indo para sunset clauses no código, projeto de código, sunset clauses, né? Cláusulas do pôr do sol, as pessoas devem viver como querem, Exato. tá? E eu acho mesmo que o Estado não tem que se meter, Também acho. tá? Não tem que se Na meter no vida modo privada, na como eu intimidade. quero constituir a minha família. Também acho. Daqui a pouco você não vai controlar o que você come, É. né? Então o Estado ele não tem, via de regra, se eu quiser morar com 5 esposas e as 5 esposas quiserem morar comigo, ou vice-versa, minha esposa quiser morar com mais 4 e eu concordar e tal, ninguém tem nada com isso, via de regra, do ponto de vista constitucional. Liberdade sexual, liberdade de planejamento Isso. familiar, Intimidade, tem privacidade. vários, Um monte de vários direito princípios, protegido. É. vários direitos constitucionais É. envolvidos aí. É. Tá? E um dos focos do direito internacional de família, lá de Bruxelas, do ano passado, foi justamente esse. Os próximos 10 anos serão os 10 anos do poliamor, da poliafetividade. É. Eu mesmo já vejo, quando eu passei em shopping lá em São Paulo, vários trisais que eles andam grudadinhos Isso. no shopping. Já vi também. Tá? Então isso já é muito normal e natural nas gerações mais novas, né? E não é para mim, mas eu também não tenho o direito de falar que não é para os outros. Exatamente. Assim como os outros também não vão poder falar, mas você é careta. Mas casal é careta, mas tudo bem. Entendeu? É a forma. Cada um na sua. Sunset clauses, tá? Agora, o poliamorismo, ele esbarrava na cláusula. Qual cláusula? O artigo 226 caput. Casamento é a união do homem e mulher. Então se falava que havia aí o quê? Uma monogamia implícita. Aí você vai lá no Claude Lévi-Strauss, o antropólogo, ele falava: sociedades pobres são monogâmicas, sociedades ricas, pujantes, elas são poligâmicas, tá? Aí O o Brasil Supremo deu tem uma que ver. flexibilizada nisso, né? Aí nós Fez a temos que mutação ver. constitucional, falou vale para homem, homem, mulher, mulher, deu uma Sim, ele abertura. mudou o conceito de homem e Isso. mulher, modulando o gênero, que cada um se Isso. identifica com um e resolveu. A DPF 132 lá Deu e uma tal. abertura. Deu uma abertura na flexibilização do conceito. E eu acho que vai passar pela modulação O disso aí poliamor, também, o poliamorismo. poliamorismo. Porque eu não estou vendo base concreta para você falar, olha, é proibido. O CNJ, ele proibiu, acho que em 2018, 2019, ele baixou uma resolução proibindo que os cartórios registrassem os trisais. Nós temos hoje 8 trisais registrados no Brasil. 8. E trisais, assim que você pega, um deles, matéria do Estado de São Paulo, um deles é uma família que vive em 3 há 22 anos. E eles têm 5 filhos comuns ali que moram todos juntos. Você vai falar que isso não é tem legítimo? como o direito não reconhecer isso como legítimo. Você vai falar que isso não é legítimo? Tá. Agora, qual que é o grande problema? É o desafio. É o desafio. Porque temos família mosaico, tá? Então vamos dizer que tá o casal ali que tem 2 filhos, eles resolvem morar com uma outra viúva que tem mais 2. E aí morre o cara. Como é que a gente faz essa sucessão? É meio irmão, recebe. Quem lida com o direito sucessório. Um desafio. Né? Eu já estou me preparando para isso. Eu gosto muito de direito sucessório, leciono direito sucessório. Já estou me preparando para isso, para fazer esses cálculos. Né? E colação. Doou, vai ter que trazer a colação metade do que foi doado, o todo. Né? Então você começa Mas a ver aí que a vai gente abrir pode até fazer um podcast sobre isso, Júlio, que dá um planejamento sucessório aí muito interessante. Tá, vai ter que fazer testamento para regular. Porque senão a coisa vai longe. Eu acho que a tendência mundial é que o poliamor vá bombar nos próximos 10 anos. Porque já estava sendo lá discutido em Bruxelas, tá? Que sinaliza para o resto do mundo. Olha, meu amigo, ONU aqui, Unicef e tal, nós estamos abrindo as portas para isso. Tá? O projeto não fala nada, né? O projeto fala da Sunset Clause. Para que a Sunset pode jogar Clause o vem? poliamor aí. Se eu posso ser feliz, cláusulas de pôr do sol, eu posso. Porque o CNJ, quando baixou a resolução barrando, qual que foi o fundamento? Você saberia? Não. Somente
a União legisla sobre direito civil. Não tem lei, cartório não pode registrar. Temos que esperar vir uma lei. Virá a lei com a cláusula do pôr do sol. Eu Aí acho o que o CNJ CNJ não vai ter argumento. Não vai ter argumento, É. né? Que foi mais ou menos o que fizeram no casamento homoafetivo, né? Que começou lá um promotor, entrou com uma representação no CNJ, eles falaram, espera vir a lei. Aí veio a lei Marta Suplicy e a coisa foi, né? O CNJ talvez querendo evitar aquela avalanche de escrituras e discussões, ele falou, ó, cartórios, não façam mais. Aí eu falo, mas quem disse? Eu vou ficar quieto. Mas quem disse que precisa estar registrado em cartório? Eu não posso fazer um contrato? Vão dizer que não tem validade? Não podemos fazer um pacto? Se pode fazer pacto conjugal... Uma escritura? Pode ser feita uma escritura. A escritura o CNJ não deixa, mas pode ser feito um contrato que todo mundo reconhece. Privado. Firma. Contrato de direito de família. Faz o o escritório. Faz e regula o poliamor. Não precisa nem de lei. Não precisa nem de lei. Na minha opinião, não precisa de lei. A gente faria como um contrato de direito de família. Depois a gente até pode combinar com o cliente. Semelhante àquela ideia do contrato de namoro ali? Exatamente. O fundamento é o mesmo. Eu só não posso burlar regra de ordem pública. Mas qual regra de ordem pública eu estou fazendo ali se eu estou reconhecendo uma sociedade de fato? Entre aspas. Não falta nem... Não estou violando norma de ordem pública nenhuma. Poderia ser feito um contrato para regular isso. Não teria tanta proteção como tem não vai pelo ter, direito civil não vai ali ter na sucessão, publicidade. Quando você faz por escritura, você torna público para a sociedade como um todo. Então, se aquela mulher fica devendo dinheiro, o credor sabe que ela é casada, que vai ter aí a triação no trisal, não é a meação. Então, ele vai querer os bens dela e entrar pela triação. Já tem esse termo. Jurisprudência do Rio Grande do Sul usa o termo Muito triação. legal, nunca tinha ouvido. Não, eles usam o termo triação para o trisal, tá? Eu tenho até um artigo que eu escrevi, acho que uns 2 meses atrás. Né? Então, pentação. Isso. Pentação, vai dividir o número de pessoas que tiver. E olha a dificuldade disso aí depois para calcular a pensão. Super difícil. E aí, quem que vai pagar a pensão? Só o pai da criança ou as mães e pais ali, multilateralmente falando? Então, são coisas que quem acha que vai faltar campo para advogado vai começar um nicho novo aí que... E muito vasto. E muito complexo. Muito complexo também. Muito complexo. Exatamente. Tá? Não adianta se enveredar por esse ramo, vai ter que estudar muito. Vai ter que conhecer estudar, muito. Vai ter que estudar. Porque senão você viola uma regra de direito de família, uma regra de ordem pública, a promotoria vai lá, sou contra, quero que anule tudo. Agora, se você faz certinho lá, obedece, dispõe as regras de disponibilidade do direito, faz tudo bonitinho, fica seguro. Fica seguro. E, Júlio, uma outra pergunta. A transmissão do dever de pagar a pensão alimentícia. A pessoa devedor faleceu. Os herdeiros vão lá fazer o inventário. Durante o inventário, chega lá se habilitando ou alimentando. É possível? Via de regra, a gente, para garantir um direito até esgotar o monte, a gente cria um contrato de constituição de renda. Porque aí o que não morreu ainda em vida, né? Ele vai deixar um dinheiro no banco lá, uma constituição em renda, aquilo vai rendendo e vai pagando pensão. Vai pagando os devedores. Né? Vai pagando lá a pensão enquanto aquele dinheiro durar, ou se atingir a maioridade, cessar a causa de estabelecimento, sobrar alguma coisa, volta para o monte e divide. Tá? Você faz isso previamente, ou por contrato de constituição de renda, ou põe uma disposição testamentária num testamento. A priori, quando morre sem cláusula nenhuma, cessou a pensão. Não sou mais obrigado a pagar. Agora, se tem débito, esse débito ele é habilitado como débito do espólio, e aí esse credor que não tinha lá vai se habilitar e vai receber a contraparte. Só as vencidas. As vencidas. Via de regra é isso. Tem dispositivos... Agora eu não vou me lembrar, mas acho que é o 1707 do Código Civil. E o futuro código também prevê, né? O projeto também prevê. Vai manter essa norma, né? Manter a orientação. E, Júlio, assim, para a gente ir finalizando, porque você vê que leve, passou o tempo, a gente nem percebeu, foi falando, esse tema é muito bacana, né? Nem vimos. Demais. Direito de família Dá pra fazer a parte 2. Dá pra fazer a parte 2. Pessoal, manda as perguntas que vocês querem. Exatamente, que a gente faz Júlio. A parte 2. É isso aí. O pessoal podia, né, Júlio? Eu vou dar um recado aqui já. O pessoal podia mandar pra gente no e-mail gpsjurídico@gmail.com.
já pode mandar lá, eu ia te falar isso, foi bom você ter falado. Podem mandar lá sugestões de temas que vocês querem. Por exemplo, com o Júlio. Com o Júlio Balena eu queria falar mais de direito de família. A gente vai fazendo, né, Júlio? Pois é. Nada melhor do que ouvir o pessoal, receber essa informação dos Exatamente. alunos, ouvindo a dica do Júlio aqui, que sempre Imagina, que é isso. sábio. Júlio, relação a gente está na era digital. E cada vez mais nessa era digital. Como isso interfere na questão da pensão alimentícia? Porque a gente vê briga por ostentação, um cara vai para a França, o outro vai para Nova York, querendo mostrar um mais que o outro. Isso interfere, né? Interfere demais. E eu tive um caso onde eu consegui uma liminar em agravo para a minha cliente. E essa liminar ela demorou 72 horas a liminar. E aí depois veio o chumbo lá do tribunal, porque assim que publicou, a parte contrária juntou fotos dela no Dubai, que eu mesmo não sabia. Depois vem aquela história, foi minha tia que me deu de presente, mas aí você vê que, né, é difícil a gente sair dessa. E hoje as pessoas têm que ter a noção de que elas são chipadas e vigiadas, tá? Você triangulariza, quem for triangularizar nosso celular aqui agora vai saber que nós estamos aqui dentro. Nós estamos fora do país, que nós estamos... Vai ter câmera de monitoramento que vai localizar, olha, estavam as 2 horas ali, vamos ver se tem câmera no local. Vai dar o que nós estamos fazendo, tá? Quando você ainda colabora por isso, postando nas suas redes o que você faz, né? Ainda que o perfil não seja público, tem sempre um amigo seu que é falso e que tá na tua conta e vai passar pro outro. Ó, aqui, ó, tá ostentando. Olha a foto aqui. Você confia 100% nos seus 10 mil amigos digitais? De jeito nenhum. Né? É muito complicado. Então, hoje você tem que ter concepção de que você está num mundo em que você não pode também atuar irresponsavelmente, né? Hoje tem até uma discussão da Shareting. Já ouviu falar da Shareting? Não. Eles querem limitar, o que eu também acho um absurdo, porque quem cria meu filho sou eu. Mas eles querem limitar os pais que exponham fotos dos filhos nas redes sociais, que diz que são uma exposição indevida da imagem dos menores e tal. E hoje há uma preocupação com esse sharing, né? O ING lá da continuidade, né? Compartilhamentos sucessivos de imagens de crianças. Eu tenho um processo que eu movo lá justamente por isso. Né? As partes são meio que inimigas, né? A ex-mulher e a atual mulher. E a ex-mulher vai pôr uma foto da criancinha bonitinha, de olhos filhos, lá do pai lá, para vender na rede dela. Hoje eu estou com a minha enteada, 1.300 likes. É uma exposição indevida da criança agregada a um valor que ela não recebeu. Da ação, eu estou movendo lá. Faz 6 anos que isso aí está parado, ninguém quer pôr a mão. Mas já um embrião dessa discussão de sharing. Porque tem todo o parâmetro agora que eles estão falando. Ora, era para fim meramente mercantil, agregou lucro à exposição da imagem, compôs estabelecimento comercial. Olha onde que chega a coisa, a imagem da criança, tá? Ou não, era uma coisa só para fins recreativos e tal. O MP pode controlar o que os pais põem na... Até que ponto? Então, essa discussão nova aí da sharing. Interessante, hein? Das redes sociais. Isso, obviamente, é usado como prova, porque torna o fato público e notório. Está lá no 374 do Código de Processo Civil, uma questão tecnológica. Sim, interfere diretamente na análise do juiz na hora de fixar a pensão alimentícia, né? É isso aí. Julião, como sempre, foi excelente. Mais um podcast nosso aqui. É um prazer sempre te receber. Queria te agradecer muito pela presença, como sempre. Você é uma vastidão de conhecimento aqui, passa por aqui uma onda, uma enxurrada de informações dos alunos. Tenho certeza que o pessoal lá recebe isso com muito carinho. Então, as portas são sempre abertas. Espero te receber de novo. Todo mês você está aqui praticamente. Lógico. Mês que vem você está aqui de novo para a gente falar. Quantas vezes você me chamar... Assunto não falta, né, Júlio? Não falta. Assunto não falta. Né? O bonito do direito é a dialética. E a dialética abre margens para questionamentos novos, ideias novas. Eu tive no TSE semana passada e eles falavam, olha, a rotatividade de juízes do TSE traz teorias novas para o TSE toda semana. Exato. Né? E eu acho que isso deveria acontecer em todos os ramos. Acho que se o STJ e o STF fossem mais ágeis, mas também com 33 ministros, um 11, o outro, não dá para ser tão ágil.
mas seria um fomento de teses novas, direitos sendo Oxigena, né? Oxigena, é É. muito bacana. É. César, eu só tenho que agradecer mais uma vez, agradecer a paciência dos ouvintes com a minha figura e É. o que você me chamar, meu amigo. Estou aqui, é uma honra estar aqui e um ótimo 2025 a todos, né? Que o Papai Noel entenda que todos nós fomos bonzinhos esse ano. É isso. Pessoal, obrigado pela presença novamente. É sempre um prazer receber vocês aqui. Lembrando, se você tiver dúvida, sugestão, quer ouvir sobre um tema aqui, GPS Jurídico, tudo junto, @gmail.com. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.